Agora, no Ponto Crítico, Fala Doutor, com o Dr. Paulo Viesili, o seu médico do coração. Fala Doutor! Todas as segundas-feiras você tem o contato com a saúde, com o bem-estar de vida, com o médico do seu coração, Dr. Paulo Viesili. Eu tinha recebido aqui no roteiro, para o mês de janeiro, que ele estaria de férias. E hoje nós reprisaríamos um programa. Mas o homem, ele é assim, ó. Ele trabalha até nas férias, ele não para um minuto. Fala, doutor, bom dia! Bom dia, Paulo. Bom dia, rádio ouvintes, Rádio Cruz Alta. Bom dia, rádio ouvintes Ponto Crítico. E bom dia aí, né? Bom dia você que está aí no nosso Fala Doutor, né? Comigo aí, Paulo Viesili. Estou aí de férias, como fala o Paulinho. Estou com o rosto inchado ainda, acabei de acordar. Estou tentando dar uma desligada, né, Paulinho? Porque a gente fica o ano inteiro ativo demais, e é hiperligadão, ligadão em tudo, com as responsabilidades que a gente tem. E agora, para tirar férias, precisa desligar. Faz 2-3 dias que eu estou tentando desligar os compromissos, né? Eu estou até um pouquinho barbudo aí, coisa, raramente eu deixo a barba aí. Deixei um pouco a barba e estou tentando aí tentando voltar aí a dar uma descansada. É importante pela saúde mental a gente poder descansar um pouquinho e para conciliar todos os compromissos, né, que a gente tem. Não é fácil conciliar todos os compromissos no mesmo período para a gente tirar férias. E hoje eu fiz questão, Paulinho, de participar no programa, porque eu considero aí um dia especial, né? Nosso programa hoje é um dia especial porque no ano novo, vida nova, as pessoas sempre fazem as suas reflexões, né? As reflexões em relação aí à vida, né? A gente sempre vai levando o ano inteiro, até dezembro. Dezembro nós começamos aí um momento crítico, onde a gente faz reflexões, tudo que deu certo, tudo que não deu certo, o que precisa ser retomado. Então a gente está sempre pronto aí para nessas reflexões de seguir o ano, né, de 2024, um ano que promete bastante, é um ano de bastante compromisso. E no final das contas é tudo igual, ano após ano a gente tem os nossos compromissos, as nossas responsabilidades, e aí a coisa fica aí nesse sentido, né? Então a gente sempre está se preparando. E nada melhor do que umas férias aí para a gente renovar as baterias, né? Renovar as baterias. E também hoje é especial, Paulinho, porque nós temos um retorno aí, né? Nós temos um retorno aí de um velho guerreiro, né? Muito mais guerreiro do que velho. Eu ia dizer, bem mais guerreiro do que velho, né? Bem mais guerreiro do que velho. Então, o retorno aí, né? Retorno da tua pessoa aí, né? Então, nós estivemos preocupados, nós estivemos tensos, nós estivemos bastante reflexivos, muitas pessoas perguntando o que aconteceu contigo, né? E por uma questão aí, questão ética, questão que envolve informações privadas, da vida privada, a gente procura ser o mais discreto possível, né? Mas aí, você retornando aí no programa, e aí a gente vai propor uma conversa para realmente o que aconteceu contigo, né, Paulinho? Porque eu sei o que andou acontecendo comigo nesse mês de dezembro aí, mas vamos descobrir então. Vamos descobrir juntos, né, o que aconteceu. Vamos descobrir então, Paulinho, o que deu aí em você, que aconteceu aí. As pessoas têm um carinho muito grande por ti, as pessoas têm um afeto muito grande por ti. E aí, então, as pessoas ficam perguntando o que tu teve muita fofoca, teve muito disque, teve parada cardíaca, não sei o quê, enfim. Essa parte da parada cardíaca, que eu quase morri com uma parada cardíaca, foi a que eu mais sorri, entendeu? Até hoje, né? Porque aconteceram muitos fatos, né? Então, a gente quer saber. Então, assim, Paulinho, dentro da
dentro da medicina, a gente tem um raciocínio, né? A medicina, ela nos ensina a raciocinar do início, né? Lá do início. Então, a gente quer saber o que houve contigo, afinal de contas, né? O que tu começou a sentir, né? Então, antes da gente dizer assim, eu tive tal coisa, mas o que tu começou a sentir? O que tu começou a sentir, assim, para você descobrir todo o processo que tu tivesse? O que tu começou a sentir? Quais são os sinais que o teu corpo emitiram que te disseram que tu estava não bom, né? Ou doente, ou não bom? O que tu começou a sentir e o que te deixou preocupado, Paulinho? Bem, eu, na verdade, eu tive uma dor abdominal no lado direito do corpo, que ela começou como apenas um leve desconforto e depois foi subindo assim o nível da dor, e eu comecei a ter mais dor, e eu já tive uma vez cálculo renal. Então, quem teve cálculo renal sabe como é a dor do cálculo renal. O corpo começa a identificar algumas dores. E eu notei que aquela dor não era de cálculo renal, era uma dor diferente, que eu nunca tinha tido daquela forma. E fui medicado no atendimento de emergência da UPA e foi me encaminhado para que eu fizesse exames de ultrassonografia para descobrir a origem daquela dor. Nesse mesmo momento que eu senti esse leve desconforto e um pouco de dor, eu vi que sempre estava aliado quando eu me alimentava, logo após eu alimentar. Eu me alimentava normalmente, tipo 1h30 depois vinha esse desconforto, essa dor, na hora acredito no momento da digestão dos alimentos. E daí Paulinho, eu procurei o atendimento médico, né? Deixa eu te interromper. Para explicar para as pessoas, nós estamos falando, a gente está falando via meeting, né? Um programa. E aí, então, as pessoas, nós estamos, de repente, às vezes demora um pouquinho entre outro, pode ficar um pouquinho estranho. Mas tu falou com uma dor do lado direito do corpo, mas o lado direito do corpo é enorme. Pois é. Eu senti a dor. Lado direito do corpo aonde? No pouco abaixo, na barriga? Na barriga, bem na barriga ali, na região assim, diríamos abaixo das costelas, assim, naquela região. Abaixo das costelas, exatamente, perfeito. Ali. E aí o que acontecia se tocasse ali, se apertasse ali, doía mais, doía menos? Doía, tinha o desconforto, assim, se não apertasse tinha o desconforto e se apertasse doía. Era essa sensação de dor, entendeu? Embaixo das costelas. Embaixo das costelas. E que piorava depois que comesse, é isso? Isso, mais ou menos 1 hora e pouco após a alimentação, ela acabava... Aí ela passava de desconforto para dor. Começava a dar uma leve dor, né? Isso aconteceu, acho que uns 2 dias, assim, né? Logo após eu ter procurado o atendimento médico. Eu procurei o atendimento médico de emergência na UPA, quando eu senti a dor, assim, que ela foi intensa. E depois eu procurei o meu médico do coração para fazer os exames complementares, ultrassonografia, coisas, como foi feito na sexta-feira daquela semana, né? Certo. E essa dor que tu tivesses, e à medida que tu ia te alimentando, à medida que ia passando as horas e os dias, que foi de sexta-feira para segunda-feira, ficou o final de semana chocando a dor. Isso aí piorou? Se agravou? Não, o que aconteceu assim a mais contigo? Eu sentia que quando eu tomava a medicação prescrita, eu não sentia dor. Mas quando estava perto do final do efeito, acredito, do medicamento, voltava a ter o desconforto. E aquilo ali me chamou muito a atenção. Mas o que mais me chamou a atenção, como às vezes eu estou bem perceptivo às coisas que estão acontecendo com o meu organismo, foi que eu senti que eu tinha uma cor um pouco mais amarelada. Eu achava que eu não estava com a minha cor normal, com a minha cor natural. Então me olhei bem no espelho, analisei a minha mão e tal. Inclusive até comparei a minha mão na segunda-feira com um médico, né? Diz assim, mas eu tô achando que eu tô mais amarelo. E daí o médico assim, vamos então fazer uns exames complementares. Mas era só um desconforto e às vezes um pouco de dor, né? Mas não era nada assim que te interrompesse as tuas atividades de trabalhar. E eu acredito que muita gente, até que tem essa dor, às vezes passa até despercebido, não dá bola, entendeu? Então era para as pessoas poderem entender, uma dor embaixo ali das costelas, na altura do fígado, à direita,
Isso. É uma dor que se apertasse doía mais e se comesse doía também. Isso. Paulinho, essa é a dor clássica de problemas na vesícula, tá? A dor que quem tem pedra na vesícula, quem tem problemas na vesícula, que a nossa vesícula ela pode infectar também, criar uma bactéria ali dentro, né? Chamado colicistite. Então, e quem tem pedra na vesícula, então é colicistite calculosa, foi o cálculo que deu o problema. Então é a dor clássica, Então aí você faz o diagnóstico através do exame físico, né, pela história, a tua história é bem contundente, e depois faz um ultrassom ou faz tomografia para ver como é que está ali a vesícula, para mostrar e coisa e tal. Então a dor é clássica e seguida então de um amarelão. Então esse amarelão chamado icterícia, ela é um sinal que a nossa via biliar, onde nós produzimos, o fígado produz a bile, né? A bile é um líquido verde amarelado, e essa bile, Paulinho, ela vai para o nosso intestino através dos canais biliares lá para o pâncreas, através de um canal chamado colédoco. Como é que é o nome do canal mesmo, que eu sempre esqueço do canal? Colédoco, tá? E aí, então, se uma pedra obstruir a vesícula, né, tampar o buraquinho da vesícula onde sai a bile, então essa bile vai para o sangue, e do sangue vai para a pele, vai para os olhos, e a gente fica amarelo, fica canarinho, fica com a expressão amarelada. E concomitantemente, as fezes começam a mudar de cor. Por quê? Porque a bile é que dá essa cor, esse marrom escuro, esse marrom cocô. Marrom cocô, eu acho que é a melhor definição para o número 2 que eu ouvi até hoje. É marrom cocô. Aí, então, se nós estamos com pouca bile ou sem bile no nosso organismo, no intestino, aí então fica uma cor amarelada ou até branca. Como é que estavam as tuas fezes? Exatamente, ela começou a ter alteração na cor, mas a primeira questão que eu vi também, e foi a que mais me chamou a atenção, eu não sei se tem a ver com isso, foi porque eu não combinei nada com o Paulo Viesli aqui na conversa, ele tá meio me entrevistando mesmo. Eu notei a urina ficou muito mais escura do que o normal. Foi o primeiro sinal de alerta que eu recebi. A cor eu tava meio amarelado e a urina fora da cor normal, bem mais escura. Foi o primeiro sinal de alerta que eu tive. O número 2, o cocô, eu só fui ver mais tarde depois, né? Eu tinha realmente algum tipo de alteração. Perfeito, porque o nosso sangue, ele filtra, né? O nosso sangue, ele é filtrado no rim. Então, o excesso de bile no nosso sangue é filtrado no rim e é eliminado na urina. Por isso que dá uma cor bem escura na urina. E como ele é filtrado na urina, ele está obstruído no nosso intestino, ele não segue o intestino adentro, porque, no caso ali, podia ter alguma obstrução, né? E aí essa obstrução não deixa a bile ir para o intestino. Então, sem bile no intestino, fezes claras, até esbranquiçadas. E como tem obstrução, a bile ela extravasa para o sangue. Extravasando para o sangue, a gente fica com a coloração amarelada, os olhos amarelados, o rim filtra o nosso sangue, tira o excesso de bile e dá aquela cor Coca-Cola, uma cor escura, muito escura, uma cor de Coca-Cola, né? Que na urina, uma cor muito escura, né? E aí, Paulinho, então você estava com todos os sinais de alteração na vesícula, mais um sinal de obstrução. Sim. Porque estava retornando a bile para dentro do organismo no sangue. E aí o que aconteceu? Aí você internou, fez ultrassom, fez tomografia. O que aconteceu? Bem, primeiramente, o meu médico do coração, Dr. Paulo Viesli,
pediu exames complementares imediatamente. Foi na manhã da própria segunda-feira, enquanto a gente estava apresentando o programa Fala Doutor. Naqueles intervalos, que tem intervalos comerciais aqui na Rádio Cruz Alta e também na Pop Rock, eu me dirigi rapidamente ao laboratório para realizar os exames. Foi muito rápido, e eu até gostaria, como é que é multianálises ali, né, do lado... Multianálise. Agradecer à equipe do Multianálises, que eu cheguei no laboratório, já foi colhido o sangue, e rapidamente eles me deram o resultado, quer dizer, deram para mim não, passaram para o médico o resultado dos exames complementares que eu fiz, e aí a orientação do Dr. Paulo Viesse, ele me deu uma notícia daquelas bem agradáveis que ninguém gosta de receber numa segunda-feira. Arruma tua mochila que eu vou te internar daqui a pouco no início da tarde. E foi o que aconteceu. Aí eu fui internado para fazer os exames complementares, como, por exemplo, mais uma ultrassonografia que já tinha sido feita, e também tomografia e análises, ver como é que estava a infecção e outras coisas mais. Interessante que logo após a internação, com o uso da medicação, eu já não sentia mais dor e nenhum tipo de desconforto. Então, a primeira semana que eu fiquei no hospital, que foi a partir de segunda-feira, dia 27 de novembro, eu praticamente achei que estava numa colônia de férias, porque só recebia medicação, estava num apartamento bem legal lá no São Vicente, muito bem tratado pela equipe da Fátima, pelos médicos, pelos enfermeiros. A única diferença que eu senti naquela primeira semana foi a privação da alimentação, uma alimentação diferente da que eu faço diariamente, uma alimentação mais pastosa, que era algo que eu não acompanhava, assim, não tinha tido ainda a experiência. Mas era a única diferença. O resto estava tudo normal. E esperando o resultado dos exames. Pois é. Então, só para nós corrigir ali um pouquinho ali, Paulinho, o laboratório é o Laboratório de Análises Clínicas Novitar. Novitar, isso mesmo. Novitar, ali na Venâncio Aires, tá? Na Venâncio Aires, ali do responsável André Cogno ali. Mas então, Paulinho... E aí, então, você estava com um problema, então, até que prova o contrário, com sinais de obstrução na vesícula, né? E aí isso requer internação, requer tomar remédio para dor, geralmente está acompanhado de uma infecção ou inflamação, né? Infecção, porque nós temos bactérias dentro do nosso organismo normal. Também, na verdade, nós temos bactérias em tudo quanto é lugar do nosso organismo, que são normais, nós precisamos dessas bactérias. Só que elas, em desequilíbrio, acabam, então, atingindo um ou outro órgão e dando uma infecção. Então, no caso, infeccionou a vesícula, né? Porque ela estava ali com o cálculo, etc. e tal. E aí, então, fizesse ali a tomografia e mostrou um cálculo, uma pequena pedrinha, obstruindo um canal, ali o canal colédoco, onde desemboca a bile bem na cabeça do pâncreas, né? Bem na cabeça do pâncreas, né? E aí, então, aí ocorre essa obstrução, e aí, então, e a partir daí, então, não se chama mais colicistite, mas se chama colangite. Colicistite é só quando tem uma infecção ou inflamação na vesícula, só. Quando só tem uma vesícula inflamada por pedra ou não, né? Por pedra ou não, isso pode ser, isso é chamado colicistite. Agora, quando tem uma obstrução no colédoco, quando tem uma obstrução nos canais que dão a bile lá para o pâncreas, aí é chamado colangite. E aí a ideia sempre o tratamento é tirar essa pedrinha. Geralmente são pedrinhas pequenininhas, milímetros, 2 milímetros, 3 milímetros. Olha aí, Paulinho, o teu tamanho, e tu te rendeu para uma pedrinha de 2, 3 milímetros. O que tu acha disso? Eu fico assim impressionado como o corpo tem uma perfeição tão grande que 3 milímetros bota você derrubado num hospital, né? Uma pedrinha de 3 milímetros. E parou bem próximo, né, da reta final de sair do colédoco, né? Sim, do colédoco. E aí, então, ela acaba obstruindo a via biliar, né? Então, aí acaba obstruindo a bile. Aí foi que nós dissemos. Então, fica com muita bile no sangue, que dá a cor amarelada, sai tudo no xixi, vai pouco ou nada bile para o intestino,
e dá aquela cor esbranquiçada, amarelada, pálida nas fezes. E aí, Paulinho, como é que tu se sentiu nesse momento? Como é que você se sentiu assim quando você recebeu assim as notícias de que estava com uma pedra na vesícula e tinha uma pedra lá embaixo obstruindo o colédoco e que tinha que remover essa pedrinha? Como é que foi essa notícia para ti? O que tu sentiu disso? Bem, para quem não tinha sido nunca internado na vida, né, pelo menos na fase adulta, eu só tinha sido internado com 7 anos para retirar as amígdalas, mas era criança e aí não lembrava de nada. Eu fiquei assustado no primeiro momento, né, principalmente do fato de ter que fazer um procedimento. Mas como eu vi que estava tudo transcorrendo dentro da normalidade, eu não sentia dor até ali aquele momento. Teoricamente, né, eu via que a medicação estava fazendo efeito para a infecção, porque eu estava me sentindo bem, forte. Eu fiquei tranquilo, assim, eu fui bem tranquilizado, assim, para os procedimentos, né, foram feitos no Hospital Santa Lúcia, via endoscopia, né, eu não sei bem certo o nome do procedimento, mas eu estava tranquilo. O que me assustava muito era o fato de ter que fazer anestesia geral, e eu nunca tinha tomado uma anestesia geral, não sabia como é que funcionava, mas até ali eu estava tranquilo. Eu comecei a ficar mais nervoso quando eu tive que fazer o segundo procedimento, que daí, tipo assim, né, foi feito o primeiro procedimento, parece que não se conseguiu pinçar a pedra, né, tirar a pedra do lugar onde ela estava, e aí quando aquele primeiro procedimento não funcionou, não deu certo, ou não chegou ao objetivo que se queria, e que teve que fazer o segundo, que eu comecei a ficar um pouco mais preocupado e um pouco mais nervoso. E aí retornou a dor, principalmente naquele final de semana após o procedimento, retornou a dor, e a partir do momento que retornou a dor, eu fiquei com o abdômen já inchado, e ali assim, quando veio a notícia, tu vai ter que, para fazer um tratamento mais pontual e com mais eficiência, tu vai ter que ir para UTI, mas me explicou que eu não ia ser entubado, que eu não ia ficar em respirador, eu não ia ser sedado, estaria numa UTI, numa ala separada, mas com o atendimento que tem que ter da UTI, né, com vários exames e com acompanhamento. Então ali, quando falou a palavra UTI, eu fiquei preocupado. E quando falou que tinha que fazer um procedimento de novo, mais preocupado ainda. Eu acho que ali foi o período que eu fiquei mais nervoso. No início da semana, que foi a segunda-feira, o procedimento depois foi na terça, até a quarta foram os 3 dias que eu fiquei assim mais ansioso, né? E como eu não sou muito ansioso, então imagina como é que foi o nível dessa ansiedade nesses dias. Mas eu fui muito amparado e muito confortado. Todas as pessoas, como eu sou muito curioso, eu perguntava, as pessoas me falavam de como aconteceria os procedimentos e o que estava sendo feito, e também com dados técnicos, o que me acalmava um pouco mais, né? Então, como paciente, eu sentia assim que eu poderia colaborar ficando calmo e tranquilo e confiando no tratamento. Tu foi... Então, a partir daí já se passaram quase 10 dias, né? E o procedimento que tu foi submetido chama-se pancreatografia retrógrada endoscópica. Então, é um nome feio, né? Nome feio, né? O que é? Nada mais é do que um aparelho chamado endoscópio, que ele vai através da boca, através do esôfago, né? Vai lá dentro do estômago, ele sai do estômago. Volta contando essa saga aí, né? É uma saga. É uma saga, né? Querendo ou não, é uma saga. E aí, uma saga. Eu fico no aguardo aqui do nosso retorno, Paulinho. Tá bom, então. Estamos de volta com o Fala Doutor ao vivo na manhã desta segunda-feira, dia 8 de janeiro de 2024, 9 horas e 49 minutos. Tempo nublado em Cruz Alta. Dr. Paulo Viesseli está de volta. Muito bem. Estamos aí, fazendo aí um remember, nos lembrando aí do que aconteceu com o nosso amigo companheiro de rádio, Paulinho, que teve aí seus perrengues, esteve internado aí. Bota perrengue nisso. Lá complicou, obstruiu, ficou amarelo canarinho, teve uma UTI, fez 2 procedimentos, chamado pancreatografia retrógrada endoscópica, ficou lá numa UTI. E aí, Paulinho, ficou numa UTI, para quem nunca ficou internado, arrancou as amígdalas quando era cria,
não se lembra nada e de repente me vai para dentro de uma UTI. As pessoas têm essa impressão, UTI, meu Deus do céu, UTI, né? E aí, como que foi a tua impressão? Como que é estar dentro de uma UTI? O que você sentiu? Se sentiu pequeno? Se sentiu seguro, inseguro? Se sentiu achando que ia morrer? Se tu riu é porque acho que ficou aí. Conta para nós aí essa tua experiência aí da UTI. Foi Claro que a palavra UTI já assusta só simplesmente o fato de se falar em UTI. E eu nunca, apenas como visitante, tinha chegado a uma UTI, né, visto como é o trabalho dos profissionais, eu fiquei assustado. Eu não vou dizer que não fiquei assustado, fiquei sim. Eu acho que as primeiras 24 horas que eu fiquei dentro da UTI do Hospital São Vicente, eu estava muito assustado com o que estava acontecendo. E achando assim que realmente poderia ser o início do fim. Às vezes a pessoa tem uma percepção assim um pouco mais dramática em relação à situação. Mas quando eu fui vendo o tratamento andando, os profissionais trabalhando, eu cheguei à conclusão que a UTI não era assim tão ruim quanto se passava a ideia. Porque eu acho que muita gente, quando fala em UTI, fala principalmente dos pacientes que estão sedados por respiração mecânica ou alguma outra coisa desse tipo, e aí acaba criando uma característica de fim. E eu, como via que o meu tratamento estava dando resultado, eu estava me sentindo melhor a cada momento, a medicação estava fazendo efeito, ou pelo menos eu tinha essa percepção, não sei se positiva da minha parte ou não, eu comecei a ficar um pouco mais tranquilo e comecei a ter uma visão diferente da UTI. Principalmente depois, que foi o maior período que eu fiquei na UTI do Santa Lúcia, eu cheguei à conclusão que os profissionais da área da UTI são os profissionais muito bem preparados, psicologicamente eles te dão todo aquele respaldo que tu precisa, eles entendem, principalmente quando o paciente está acordado, no caso que era o meu caso específico, eles entendem que o paciente está vulnerável naquele momento, que tudo assusta, às vezes um exame diferente assusta. Eu lembro que eu fui fazer uma gasometria, um exame que eu nunca tinha feito na minha vida, e aquilo ali me assustou. Mas por que tem que fazer esse exame? Daí o enfermeiro disse, não, é para isso, isso e isso. Então essas explicações para o paciente me deixavam mais tranquilos em relação a isso. E o acompanhamento do tratamento também me dava um pouco mais de tranquilidade, porque tanto enfermeiros como também o médico da UTI, no caso no São Vicente o Dr. Paulo Viesseli, no caso também teve uma outra doutora, tipo uma japonesinha que eu não consigo lembrar o nome dela. Doutora Bruna. Essa doutora Bruna, maravilhosa também, que fez o atendimento lá no São Vicente, e depois no Santa Lúcia o doutor Eloy, a doutora Gipsy, o doutor Tiago, que já tinha me atendido já no São Vicente, eu acho que é o doutor Tiago, né, que estava no São Vicente. Isso, também. Então, Castelo Branco. Exatamente. Então essa integração dos médicos trabalhando nas duas instituições me passavam segurança. Só que eu tinha privações, né? Principalmente a privação da liberdade de poder levantar, assistir uma televisão, tu não tinha nada. Eu, no caso, foi autorizado um radinho para mim ficar com um fonezinho lá de ouvido. Como eu estava num setor isolado, eu não atrapalhava os outros pacientes, então eu podia utilizar o rádio. Mas o que eu fiz para passar dentro da UTI? Eu criei uma rotina dentro da minha cabeça, tipo assim, eu botava cada atividade era como se fosse uma prioridade, tá? Era a hora do café, vinha uma gelatina, tinha épocas não via nada, né? Porque não podia ainda me alimentar. Agora é a hora de tomar banho. Tomar o banho acamado é algo que realmente tira um pouco do orgulho da pessoa, né? A pessoa fica um pouco mais vulnerável nesse momento, não gosta de se ver nu perante aos profissionais e tal. Tudo isso aí eu acabei enfrentando junto nesta jornada. Mas claro que o pior mesmo foi dentro do tratamento, a privação da água, que eu já vinha tendo alguns dias, mesmo estando no soro, né, e tal, eu senti muita sede mesmo, e depois também a privação do sono, porque na primeira noite da UTI pós-procedimento no Santa Lúcia, eu não consegui dormir.
E isso me chamou muito a atenção. Eu fechava os olhos e eu não sabia se era efeito da anestesia ou não. Eu não conseguia me concentrar para dormir. E acabei não dormindo aquela noite. Então a privação de sono, um pouco de dor, entendeu? A falta de água me deram um certo, assim, eu vou dizer assim, um abalo psicológico. Na noite da quarta-feira foi o único momento assim que eu meio que me descontrolei, assim, que eu não tinha... eu estava bem abalado emocionalmente. Mas depois, com a visita do Dr. Paulo, chegava o Dr. Roberto, conversavam, trocavam ideia, eu acabava ficando mais calmo e depois eu encarei com calma, assim. Tanto é que nem fiz pressão para sair da UTI, né? Porque o paciente fica, quando é que eu vou sair, doutor? Quando é que eu vou sair? Eu, em momento algum, e isso aí podem perguntar pro Dr. Roberto Etgoin, eu não perguntei quando é que eu sairia da UTI ou perguntei quando é que daria a alta do hospital. Eu queria mesmo era ficar bem de saúde e aí tinha que confiar no tratamento. Foi isso que aconteceu. Você chegou a chorar sozinho, Paulinho, dentro na UTI? Chegou a chorar? Eu chorei várias vezes, não só na UTI, como também no hospital, depois do hospital. Agora ainda choro em alguns momentos, né? Em atividades que são comuns, assim, da vida, né? Que daí tu vê assim, isso aqui eu não podia fazer e tal dia. Tem vários momentos que tu lembra. E para mim ficou muito marcado 2 momentos importantes, assim, que tinha o aniversário de uma sobrinha, que era no dia 19 de dezembro, e eu estava muito empolgado por aquele aniversário, e eu estava no hospital, né, no momento que toda a família estava comemorando. Aquilo me deixou bem abalado. E também uma apresentação de dança de uma outra sobrinha minha, que também a gente vinha falando há uns 6 meses dessa apresentação, e eu estava bem empolgado pela apresentação, e aí a família toda foi para a apresentação, e daí botam fotos no grupo, e eu já estava no quarto, eu acompanhava. Aquilo ali me deu uma certa nostalgia, uma certa tristeza, mas eu chorei muitas vezes de emoção, de agradecer por continuar vivo, né? De ter dado tudo certo no tratamento, saber que ainda tenho algumas consequências para lidar em relação a isso, mas o choro mesmo sempre foi de gratidão. Até hoje eu choro de gratidão por ter passado isso, por ter encontrado forças, pela família ter apoiado, pelos profissionais ter me tratado bem, enfim, essas coisas aí. E tu pensou que ia morrer, Paulinho, alguma vez? Chegou a achar que ia morrer? Em alguns momentos, sim. E aí? Daí é aquele choque, né? Eu não sei, sabe, dizer assim se eu pensei que eu ia morrer. Mas eu acho que teve alguns momentos, assim, que eu achei... medo, pelo menos? Medo, sim. Claro, com certeza. Eu acho que não tem ninguém que não passe por esse medo. Mas eu acho que foi meio normal, assim. Não foi nada além do normal, assim, sabe? De ter um desespero, assim. Como assim normal? Ter medo que vai morrer? Não entendi. Todo ser humano tem medo de morrer. Ninguém quer morrer, mas todo mundo sabe que vai morrer um dia. Mas eu sabe que, apesar da minha família ter ficado muito nervosa em muitos momentos, eu não cheguei assim a ter uma sensação de finitude, assim, tipo, ó, certo. Tipo acabou. Assim, chegou meu dia. Não, chegou, agora se entrega, né? Fala com Jesus, pede perdão pelos pecados e vamos embora, entendeu? Vou deixar os meus tênis com aquele lá, vou deixar minhas calças com não sei quem. Não, isso aí não aconteceu, mas a minha família temia muito por isso. Eles ficaram muito nervosos em relação a isso. Eu acho que até mais do que eu. Eles estavam bem mais nervosos e às vezes em algumas visitas, tanto no quarto como na UTI, eu passava a ser um agente de calma, para transmitir uma calma, entendeu? Às vezes não estando tão calmo assim, né? Não foi tão fácil. Então, além de sofrer o processo, além de estar sofrendo o processo, ainda tu conseguiu acumular energia e consciência para... É isso? Exatamente, para poder tranquilizar as pessoas que estavam ao redor, para que o procedimento todo o processo fosse um processo calmo, mesmo que, claro, eu digo assim, infelizmente tem muitas pessoas que acabam indo para o hospital, tem essa situação e acabam falecendo, né? A gente sabe que a hora não pertence a gente, todo mundo faz o possível do possível, mas tem coisas que são inexplicáveis. Eu até num primeiro momento, devido a algumas pessoas que eu encontrei antes de internar, na tarde da segunda-feira, na rua, eu até achei assim que estranho. Tô encontrando pessoas que eu gosto muito na rua antes de ir pro hospital. Eu até pensei assim, chegou a hora, entendeu? Tô me despedindo e não tô vendo. Ai, meu Deus. Mas depois eu vi que, na verdade, era projeções minha mesmo, do medo, né, que a gente sente, entendeu?
Eu acho que Paulinho, o nosso tempo está estourando. Eu queria saber de ti, assim, qual foi a maior lição? Ficaste quase 30 dias internado, eu acho, foram 30 26, dias. né? 26 ao total. 26 dias total, essa brincadeira aí, né? Como tu disseste, ainda tem uma vesícula para resolver, tem um aparelhinho lá dentro, uma chamada prótese, para evitar novas obstruções, também tem que ser removida. Mas assim, enfim, dessa história desses 26 dias, qual foi a maior lição que tu tiveste para a tua vida? Que cada momento é único. Isso não é frase de caminhão, é a realidade. Cada momento é único. Por mais que você esteja mal-humorado ou não esteja gostando, aquele momento é único. E a gente acha que não, a gente cria uma rotina achando que aquela rotina vai se cumprir todo dia porque tu tem a tua boa vontade ou a tua determinação ou a tua personalidade que aquilo ali vai continuar. E quando na verdade aquilo ali não é verdade. Essa rotina pode acabar a qualquer momento e se você aproveitou, aproveitou, e se não aproveitou, não aproveitou. Outra lição que eu tirei, assim, que para mim ficou muito claro, eu não vi durante os procedimentos, tanto a primeira vez como a segunda vez que eu tomei anestesia geral, eu não vi nenhum túnel branco ou a visita de um parente já falecido conversando comigo, convidando para ir para o outro lado. Eu não tive isso, mas eu cheguei à conclusão que a gente... É uma conclusão muito particular e respeito quem não tem essa mesma definição, que a gente é consciência. O corpo na verdade, é nos emprestado para que a gente tenha essa experiência aqui na Terra e usufrua do máximo que puder dela com esse corpo. Porque a gente é consciência, porque a partir do momento que eu estava com anestesia geral, eu estava lá num local que eu não sei onde eu estava, mas eu estava lá. E aquela consciência estava lá, então ficou muito claro para mim isso. Outra coisa, que os seres humanos carregam consigo palavras e energia, e que você confie mais na energia das pessoas e não nas palavras. Porque a gente, se parar para pensar, e eu fiquei muito sensível a partir disso, eu noto assim, quando as pessoas estão bem energeticamente, quando elas estão mal, isso eu fiquei com essa sensibilidade. E se tiver que chorar, chore, se tiver que fazer, faça. Para mim ficou assim. Tanto é que eu mudei algumas coisas na minha vida, nada muito radical, porque eu sempre tive uma vida muito tranquila, assim, mas eu tô mais sincerão, assim, sabe? Tem umas coisas meio estranhas que estão acontecendo, que eu tô deixando acontecer, né? É natural, eu acho. Sincerão aí é bom. Paulinho, o nosso tempo ali tá estourado, já estourou, mas eu preciso fazer mais uma pergunta, que não adianta ter que fazer mais uma pergunta. À vontade. E agora, para frente? O que tu vai mudar na tua vida para frente? Ou se é que tem alguma coisa que tem que mudar? Eu acho que primeiro eu tenho que resolver essa situação, né? Ainda eu tenho algumas consequências para resolver sobre tudo que eu passei, né? A gente tem que ver a questão da vesícula, se ela deve ser retirada ou não, tem que tirar essa prótese que ficou lá provisória, ela tem um tempo, mas eu já encaro com tranquilidade. Um pouco mais de atenção à saúde, eu sempre fui um pouco... Eu vou dizer assim que eu ocupei os dois lados de todo ser humano. Eu sempre fui muito desleixado, mas também fui muito preocupado, porque quando acontecem as coisas, eu não fico remediando, eu procuro atendimento, eu vou atrás, né, da situação, isso é uma coisa boa. Mas a grande lição daqui para frente é ter mais atenção, principalmente na saúde mental. Eu acho que boa parte das coisas que aconteceram comigo, elas não foram só biológicas. Na verdade, biologicamente, aquilo ali poderia acontecer com qualquer pessoa, né? A grande maioria dos brasileiros forma cálculos na vesícula, às vezes fica com o cálculo lá na vesícula a vida inteira, morre de outra coisa e ficou lá com o cálculo na vesícula. E eu acho que a atitude de eu querer resolver muitas coisas muito rápido e não respeitar, às vezes, o tempo que as coisas têm que levar, meio que acelerou algumas coisas. E o que acelera na mente acaba acelerando na vida normal. Ou seja, eu estou muito mais consciente, não estou dizendo que eu estou melhor como ser humano, tá? Não estou dizendo isso. Mas eu estou muito mais consciente que realmente boa parte das coisas que acontecem na gente está no nosso controle. A gente tem boa parte do controle das coisas e tudo se forma na mente, no pensamento. Mas a gente não dá muita bola. Acha que não, né? Acha que foi o destino, que é assim mesmo, quando na verdade você está no controle daquilo ali e aquilo ali está sendo gerado porque você mesmo gerou aquilo ali para acontecer. Sem sombra de dúvida.
Paulinho, nosso tempo esgotou. Uma pena, né? Tava tão bom. Nós da Rádio Cruz Alta, nós de Cruz Alta e região, nós estamos muito felizes com o teu retorno. Nós estivemos sim preocupados, nós rezamos, nós médicos estávamos ali em constante comunicação. Ali eu estava em constante comunicação com o Roberto Etchegoin, sempre conversando ali, porque você é muito bem quisto por todos nós. Claro que nós sempre nos dedicamos a todos os pacientes, mas quando é alguém próximo da gente, a gente fica mais atento, né? E a gente fica mais atento na medida em que o quadro clínico se agrava, né? Então, à medida que o quadro clínico se agrava, a gente vai ficando mais atento. Mas, enfim, superou, tá aí vivo, não teve nenhuma parada cardíaca, foi um caso, sim, um caso importante, um caso que exigiu bastante observação nossa. Pancreatite não é fácil, você sobreviveu aí bem tranquilo, com bastantes experiências, quiçá até, se você gosta de escrever, né, você pode começar aí uma narrativa de um livro aí, né, para você trabalhar as suas Já me deram bastante, muitas pessoas já me disseram que eu tenho que escrever as experiências, não contar os dados técnicos, mas falar. Eu acho que a privação de água, eu queria agradecer de coração a todos os profissionais da área da saúde, tanto do Santa Lúcia como do São Vicente. Olha, e aí eu falo dos profissionais da limpeza, as enfermeiras, assistentes, entendeu? Todo mundo. Os técnicos de enfermagem. Meu Deus do céu, assim, ó, eu tava passando um momento de muita dificuldade na minha vida particular, pessoal, mas eu tava muito amparado mesmo. Quero lhe agradecer a você que me acompanhou o tempo inteiro, não arredou o pé um minuto. Às vezes quando eu veio, batia no quarto lá para fazer uma visita, para ver como é que eu tava. E também agradecer ao Dr. Roberto Etchegoin, que foi um guerreiro. Eu quero agradecer ao Dr. Fábio, que esteve lá na UTI, conversou e me passou umas palavras muito bonitas e me empolgou, fez eu chorar, entendeu, de emoção. Eu quero dizer assim que eu estou muito agradecido por todas as pessoas que de uma forma ou de outra me ajudaram nesse tratamento e me ajudam sempre na vida. Aquela história que a gente não vive sozinho, né? E ali eu vi como um humano, quando ele está disposto a ajudar o outro, as coisas se transformam. Então, a minha palavra é gratidão, gratidão, gratidão. E se vocês virem eu chorando de vez em quando num trailer, no cinema ou alguma situação, pode ter certeza que é o choro de emoção, porque eu fiquei bem emotivo mesmo. Eu já era emotivo, agora eu estou um pouquinho mais, assim. Cada pequena coisa na vida que acontece, às vezes alguma palavra, algum abraço acaba me tirando, assim, eu acabo manifestando essa emoção de estar vivo. E como é bom, né? Como é bom estar vivo, né? É bom, sim. É bom demais, entendeu? É bom demais. É bom, sim. Paulinho, nós queremos agradecer esse momento que tu dividiu conosco um pouquinho da tua vida. Você que está sempre aí nos orientando, sempre aí nos ajudando, nos dando muitas informações verdadeiras, sérias, dentro desse processo da Rádio Cruz Alta, muito séria, um ponto crítico muito sério. E, obviamente, o Fala Doutor não podia ser diferente, e nós, eu havia feito o convite para o Paulinho para, vamos contar essa história para as pessoas, vamos detalhar isso para as pessoas possam aprender também, tirar suas lições e aprender contigo. A gente quer agradecer o teu retorno, a gente quer agradecer aí, por você dividir esse momento aí teu conosco, né, porque as pessoas podem também se sentir também aí iguais, né, e se cuidar. E vamos se cuidar, né, e vamos seguir a vida. Então eu vou aproveitar aí para informar as pessoas que nas próximas 2 segundas-feiras ainda eu estarei de férias. Eu volto dia 23, mas eu não podia passar esse programa sem te dar esse grande abraço virtual, esse grande abraço na rádio, esse grande abraço junto com todos que estão nos acompanhando aí. Um abraço para todos vocês aí, Paulinho, tá? Muito obrigado por você dividir esse momento conosco, né? E paz e luz, até a próxima vez aí, ao vivo, nós dois, Paulinho. Isso que é bom demais, pessoal, né? Espero que agora descanse, tá? Vai descansar um pouco, entendeu? Porque até desligar esse cérebro aí é difícil, esse homem aí. Feliz férias, tá? Vamos lá. Aproveite, tá, doutor Paulo? Tudo de bom.